de agressividade. C'est notre deuxième jour du séminaire de l'agressivité E os testemunhos são numerosos. et les témoignages sont nombreux. Muito bom, em direção do povo. É o bônus do seminário. Vocês são VIP. Aleluia. Amen. Glória ao Senhor. Gênesis 22, 15 até 17. Mas para hoje, só estarei a fazer a leitura do verso 17. Genèse chapitre 22, le verset 15 à 17. Mais pour aujourd'hui, on va faire la lecture dans le verset 17. Gênesis 22, Genèse 22, 17. A Bíblia diz o seguinte: que deverás, te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. A tua semente possuirá a semente dos seus inimigos. Aleluia. Amen. Mateus 16. Matthieu 16, 18 até 19. 18 à 19. Mateus 16, Matthieu 16, 18 até 19. 18 à 19. Mateus 16, 18 até 19, a Bíblia diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, como consequência, eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra do Senhor. Parole de l'Éternel. Aleluia. Amen. Podemos aplaudir esta palavra. On peut acclamer pour cette parole. Glória a Jesus. Gloire à Jésus. Muito importante. Très important. As chaves Le clé para a possessão territorial. pour la possession territoriale. Enquanto eu estou a falar da possessão, estou a falar também da aquisição territorial. Lorsque je parle de la possession, je parle aussi de l'acquisition territoriale. As chaves para a possessão territorial. Les clés pour la possession territoriale. Muito obrigado. Podemos tomar os nossos assentos. Merci beaucoup. On peut reprendre nos places. As chaves para a possessão territorial. Les clés pour la possession territoriale. E esta será a parte 1. Ça sera la partie 1. Quer dizer, na parte 1 vamos falar da chave da revelação. C'est-à-dire, dans la partie 1, on va parler du clé de la révélation. A chave da revelação. Les clés de la révélation. As chaves para a possessão territorial. Les clés pour la possession territoriale. Qual será o nosso objetivo nesta noite? Quel serait notre objectif dans cette nuit? Queremos compreender Nous voulons comprendre o que é preciso, ce qui est précis, não, ce que é necessário. ce qui est nécessaire. Queremos compreender o que é preciso Nous voulons comprendre ce qui est nécessaire para a possessão territorial. pour la possession territoriale. Queremos compreender Nous voulons comprendre o que é preciso para a possessão territorial. ce qui est nécessaire pour la possession territoriale. E nesta noite teremos algumas coisas para apontar. Et dans cette nuit, on aura certaines choses à noter. Algumas coisas para apontar. Certaines choses à noter. Primeira coisa, La première des choses, onde estás là où tu es, é tão importante est très important como quem és tu. comme qui tu es. Onde estás Là où tu es, é tão importante est très important como quem és tu. comme qui tu es. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? Que a tua localização geográfica C'est-à-dire ta localisation géographique é tão importante como a tua identidade. est très important comme ton identité. A tua localização geográfica Ta localisation géographique é tão importante como a tua identidade. est très important comme ton identité. Segunda coisa para apontar, La deuxième des choses à noter, a revelação
La révélation gera sempre a revolução engendre toujours la révolution que termina na manifestação. qui termine par la manifestation. A revelação La révélation gera sempre a revolução engendre toujours la révolution e que termina na manifestação. et Muito qui bom. termine à la manifestation. A revelação La révélation gera sempre a revolução engendre toujours la révolution que termina na manifestação. qui termine à la manifestation. Ponto 3. Le point 3. Cada porta dos nossos inimigos Chaque porte de nos ennemis, tem muitas manifestações, il y a beaucoup de manifestations. mas só com destino único, que é o inferno. Mais seulement les seules destinées uniques qui est l'enfer. Cada porta do inimigo Chaque porte de l'ennemi tem muitas manifestações. a beaucoup de manifestations. Nas portas do inimigo você encontra a porta de prostituição, La porte de l'ennemi, vous trouvez la porte de la porta prostitution, de bebedeira, de la boisson, porta de mentira, des mensonges, porta de loucura, de la de folie, luxúria, une vie de luxure, porta de bruxaria. de la porte de la Tem sorcellerie. tantas manifestações, Il y a tellement de manifestations, mas que tem só destino único. mais il n'y a qu'une seule destinée unique, Porque as portas do inferno, o inferno no singular. c'est-à-dire le porte de l'enfer, c'est-à-dire l'enfer au singulier. Muitas portas, mas só para o inferno. Beaucoup de portes, mais seulement pour l'enfer. Estás a ver? Vous voyez? Muitas portas para o inferno. Beaucoup de portes, mais pour l'enfer. Quer dizer, cada porta tem nome. C'est-à-dire chaque porte a un nom. Não sei se vocês estão a perceber. Je ne sais pas si vous comprenez. Ele diz as portas do inferno. Il dit le porte de l'enfer. Vou lhe dizer de uma outra forma. Je peux le dire d'une autre manière. Você pode dizer, eu sou uma pessoa culta. Tu peux dire que je suis une personne Eu cultivée. dependo do meu salário. Je préfère mon salaire. Não faço prostituição, Je ne fais pas la prostitution, mas você está envolvido nas ciências ocultas. mais tu t'impliques à la science occulte. Se você estiver no ocultismo, na maçonaria, Si tu es dans l'occultisme, dans la maçonnerie, saiba que é uma porta do inferno. sache-le qu'il y a une porte de l'enfer. Aquela que vai dizer, eu sou bonita, La personne qui peut dire je suis belle, com meu charme vou atrair muitos homens. avec mon charme je vais attirer Aquilo beaucoup também de é hommes. uma porta do inferno. Cela aussi est la porte pour l'enfer. E quem estiver na bruxaria voa de noite, Et qui peut être dans la sorcellerie qui vole la nuit, mas saiba que é uma porta também do inferno. sache-le qu'il y a une porte aussi de Professor l'enfer. na escola que favorece a corrupção. Il y a un professeur à l'école qui favorise la Essas corruption. portas todas são chamadas portas do inferno. Toutes ces portes-là est appelées les portes de l'enfer. As portas muitas, Le porte beaucoup, mas do inferno singular. mais de l'enfer singulier. Aleluia. Será que posso continuar? Est-ce que je peux avancer? Muito obrigado pela atenção. Merci beaucoup pour ton attention. 4.4. Le point 4. Existem muitas chaves do reino dos céus. Il existe beaucoup de clés dans le royaume de cieux. Existem muitas chaves. Il existe beaucoup de clés. Em Mateus 16, 19, Jesus diz: eu te darei a chave do reino. Dans Matthieu As chaves, 16, no plural. 19, Jésus dit, je te donnerai le clé du royaume. Mas para o inferno, Mais pour l'enfer, lá estão a falar de algo único, mas quanto ao reino do Senhor, muitas chaves do reino. mais dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de chaves. Mais là-bas, dans Chave da l'enfer, vida eterna. les clés de la vie Chave éternelle, da vida abundante na terra. la clé de la vie abondante à Chave la de terre, casamento. le clé de la Chave de mariage, prosperidade. le clé de la Chave de prospérité, alegria. le clé de la Chave joie, de le paz. clé de paix, Chave de sucesso. le clé de succès, Chave de de réussite, bens materiais. les clés de biens matériels. Eu te darei as chaves do reino. Je te donnerai le clé du royaume. Ponto 5. Le point 5. Qual é a quinta coisa para apontar? Alors, quelle est la cinquième des choses à noter? A posse das portas La possession des portes e das chaves do reino et de clés du royaume nos concede a habilidade de libertar decretos. et nous donne l'habilité de décréter de décrets, As portas, a posse das portas la possession des portes e chave do reino et les clés du royaume nos concede a habilidade de liberar nous decretos. donne l'habilité de libérer des décrets. Em Mateus 16, 19, Dans Matthieu 16, 19, Jesus diz: eu te darei a chave do reino. Como consequência, Jésus dit, je te donnerai le clé du royaume comme conséquence. tudo que ligares na terra Tout ce que tu lierais sur la terre será ligado lá no céu. sera lié dans le ciel. E o que desligares na terra Et ce que tu délieras sur la terre será desligado também lá no céu. sera délié dans le ciel. Ponto 6. Le point 6. Qual é a sexta coisa para apontar? Alors, quelle est la sixième des choses à noter? A porta do inferno La porte de l'enfer sempre foi larga a toujours été large e muita gente vão para lá. et beaucoup de gens partent là-bas. A
porta do inferno la porte de l'enfer sempre foi larga a toujours été large e muita gente vão para lá. et beaucoup de gens vont là-bas. Mateus 7, Matthieu 7, verso 13. le verset 13. Mateus 7, 13. Matthieu 7, 13. Jesus disse: Jésus dit, largo o caminho que leva para a perdição. large est le chemin qui amène à la perdition. Largo é a porta que leva à perdição. La porte est élargie qui mène à la perdition. Espaçoso é o caminho que leva à perdição. Et espacieux le chemin qui amène à la perdition. E muita gente vão para lá. Et beaucoup de gens vont là-bas. Ok? Vou parar aí. Je vais m'arrêter par Isso là. me leva ao ponto 7. Cela m'amène au point 7. O ponto 7 diz o quê? Qu'est dit le point 7? A porta do céu Le porte du ciel sempre foi estreita a toujours été étroite e poucas pessoas vão para lá. et peu de gens vont là-bas. A porta do céu Le porte du ciel sempre foi estreita a toujours été étroite e poucas pessoas vão para lá. et peu de gens vont là-bas. Em Mateus 7,14, Dans Matthieu 7, 14, e ele diz: estreitino é o caminho que leva para o céu. et étroit le chemin qui amène dans le ciel, Estreita é a porta et étroite la porte que leva para a vida. qui amène pour la vie, Estreitino é o caminho que leva para o céu. et étroit le chemin qui amène par le ciel. E ele disse o seguinte: Et il dit ceci, e há pouca gente que vão para lá. il y a peu de gens qui vont là-bas. Sempre lá em Mateus Nous 7,14. sommes toujours là dans Matthieu 7, 14. Então, ponto 8 que é muito importante. Alors, le point 8 qui est très O important, que diz o meu ponto 8? qu'est dit mon point 8? Na linguagem da eternidade, Dans le langage de l'éternité, o tamanho da porta la dimension de la porte determina o tamanho do caminho détermine la dimension du chemin e o número das pessoas et le nombre de personnes que vão aceder a esta porta. qui vont accéder à cette porte. Repito, Je répète, o tamanho da porta la dimension de la porte determina o tamanho do caminho détermine la dimension du chemin e o número das pessoas et le nombre de personnes que vão aceder a esta porta. qui vont accéder à cette porte. O tamanho da porta La dimension de la porte determina o tamanho do caminho détermine la dimension du chemin e o número das pessoas que vão aceder para lá. et le nombre de personnes qui vont accéder par là. Vou exemplificar. Je vais donner l'exemple. Largo é o caminho, é a porta que leva à perdição. Large est la porte qui amène à la perdition. Espaçoso é o caminho. Espacieux est le chemin. Quer dizer, o tamanho da porta C'est-à-dire la dimension de la porte determina o tamanho do caminho détermine la dimension du chemin e o número de pessoas. et le nombre de personnes. Alguém percebeu? Quelqu'un a su cela? Vou lhe dizer de uma outra forma. Je peux le dire d'une autre manière. Estreitino é o caminho. Et étroit, le chemin, Estreita étroite. é a porta que leva à vida. Et la porte qui amène à la vie. E o caminho Et le chemin também estreitinho. est étroite. E há pouca gente que vão para lá. Il y a peu de gens qui vont là-bas. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? Mesmo na vida corrente, Même dans la vie courante, existem certas portas na tua vida il existe certaines portes dans ta vie que vai determinar o caminho que você vai emprestar na vida. qui va déterminer le chemin que tu vas prendre dans ta vie. Vou lhe dizer de uma outra forma. Je peux le dire d'une autre A manière. sua esfera de autoridade, Ton sphère d'autorité, a tua esfera de autoridade ton sphère d'autorité depende do tamanho da porta que te foi aberta. dépend de la dimension de la porte qui t'est ouverte. E as pessoas que vão te frequentar na vida Et des personnes qui vont te fréquenter dans la vie vão depender do caminho que você vai emprestar. va dépendre de la chemin que tu vas entrer. Repara bem, pobre, como diz a Bíblia, não tem muitos amigos. Répare bien, comme on dit, la Bible dit, le pauvre, il n'a pas beaucoup d'amis. Por quê? Porque o seu campo de ação é limitado. Parce que son champ d'action est Mas limité. o rico tem muitos amigos. Mais le riche a beaucoup d'amis. Porque o seu campo de ação também é alargado. Parce que son champ d'action est élargi. É mais abrangente. C'est tellement abrégé. Então, isso tudo vai depender do tamanho. Tout cela va dépendre de la dimension. Quando você não tem nada na vida, poucas pessoas te procuram. Lorsque tu n'as rien dans la vie, peu de gens te cherchent. E poucas pessoas te solicitam e te desejam. Et peu de gens te désirent et te sollicitent. Irmã, quando você é solteira, você repara no tipo de amiga que você vai arranjar. Frère, lorsque tu es célibataire, il faut regarder le genre d'amis No que tu dia as. do teu casamento me contarás. Le jour de ton mariage, tu me diras. Irmã, quando você é solteiro, repara o número de pessoas que frequentam a tua casa. Frère, lorsque tu es célibataire, répare le nombre de No gens qui dia viennent
dans em ta que maison. casarás, você me contará o número de pessoas que frequentarão a tua casa. Le jour que tu vas te marier, tu me diras le nombre de personnes qui fréquentent Irmão, ta quando maison. você não tem emprego, me diz quantas pessoas te ligam por dia. Mon frère, lorsque tu n'as pas l'emploi, dis-moi les gens de personnes qui t'appellent par jour. Mas quando arranjarás um emprego, me diz então, me conta o número de pessoas que vão te ligar por dia. Et lorsque tu auras l'emploi, dis-moi quels sont le nombre de personnes qui O t'appelleront par tamanho jour. da tua porta La dimension de ta porte determina o tamanho do caminho. détermine aussi la dimension E o du chemin. número de pessoas que se encontrarão. Et le nombre de personnes qui te retrouvera. Alguém entendeu o sentido? Quelqu'un a compris la sorte de Ponto sens? 9, então. Le point 9 alors. O que diz o ponto 9? Qu'est-ce que dit le point 9? As chaves Les clés facilitam o acesso. facilitent l'accès. Eu te darei as chaves do reino. Je te donnerai le clé du Tem royaume. muitas chaves. As chaves Les clés facilitam o acesso. facilitent l'accès. Quando eu falo de chave, Lorsque je parle du clé, aquilo são segredos. cela est le secret. São segredos do reino. Ce sont les secrets du royaume. A pessoa que você encontra que tem o que você não tem, Il y a des gens que tu trouves, ils ont des choses que tu n'as pas é porque eles sabem coisas que você não sabe. parce qu'ils savent des choses que toi tu ne sais pas. Quem tem o que tu não tens, Qui a la chose que tu n'as pas, ele sabe o que tu não sabes. il sait ce que tu ne sais pas. Ponto 10. Le point 10. O sucesso Les succès, não é uma realidade ce n'est pas une réalité quando as chaves não estão disponíveis. quand les clés ne sont pas disponibles. O sucesso nunca será uma realidade. La réussite ne sera pas une réalité. C'est mieux de parler du succès. Ok. O sucesso nunca será uma realidade. Le succès ne sera pas une réalité, Não, ne sera jamais. ne sera jamais une O réalité. sucesso nunca será uma realidade Le succès ne sera jamais une réalité quando as chaves não estão disponíveis. quand les clés ne sont pas disponibles. Irmão, eu gostaria tanto de enfatizar, fazer-nos lembrar das coisas que foram ditas ontem, mas tem muitas coisas para dizer. Frère, j'aimerais insister pour beaucoup de choses qui étaient dites hier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mas para hoje, Mais pour aujourd'hui, vamos ganhar o tempo on va gagner le temps para poder falar das pour chaves pouvoir parler du clé da possessão territorial. de la possession territoriale. As chaves Les clés da possessão territorial. de la possession territoriale. Qual é a primeira chave da possessão territorial? Alors, quelle est la première clé de la possession territoriale? Vou fazer um esforço hoje para terminar muito cedo. Je vais faire un effort aujourd'hui pour terminer très tôt. Qual é a primeira chave para a possessão territorial? Alors, quelle est la première clé pour la possession territoriale? Eu acho que o quadro está ajudando muito, né? Je crois que le tableau nous aide beaucoup. Hein? Está nos ajudando muito, né? Ça nous aide. Será que hoje, mais uma vez, podemos bater palma pela inovação Est-ce narcísica? qu'on peut acclamer pour l'innovation des... Então, atira, não atira bruxaria, não atira vulto, mas bênção N'envoie sobre o pas irmão. la sorcellerie, Attire. mais la bénédiction. Bênção sobre o irmão, que Deus abençoe. Que Dieu le Na bénisse. inovação. Porque às vezes os bruxos são famosos. Hora de abençoar, ela tirou lá uma semente. Parce que des sorciers Aqui. sont têtus. Ah, même ici. As chaves para a possessão territorial. Les clés pour la possession territoriale. Primeira chave da possessão territorial. La première clé pour la possession territoriale. A primeira chave da possessão territorial La première clé de la possession territoriale. é o que eu estou a chamar conhecer o seu território dado por Deus. C'est ça que j'appelle de connaître ton territoire donné par Dieu. Ok. Conhecer o seu território dado por Deus. Connaître ton territoire donné par Dieu. Conhecer o seu território dado por Deus. Connaître ton territoire donné par Dieu. É aquilo que eu estou a chamar o poder da revelação. C'est ça que j'appelle la puissance de la révélation. Que hoje, fazer que da chave da possessão territorial, para hoje vamos ver o poder da revelação. Aujourd'hui, on va voir le pouvoir de la révélation. De uma outra forma falando, é o que é chamado o poder da revelação. D'une autre manière parlant, qu'on appelle le pouvoir de la révélation. No livro de Deuteronômio 29, Dans le livre de Deutéronome 29, verso 29, le verset 29, a Bíblia conta-nos algo interessante. la Bible nous relate quelque chose d'intéressant. Em Deuteronômio 29, 29, Dans Deutéronome 29, 29, a Bíblia diz o seguinte: la Bible dit ceci. as coisas encobertas ou escondidas
Les choses cachées são para o Senhor, sont à l'Éternel, nosso Deus. notre Dieu. Porém, as reveladas Les choses révélées são para nós sont à nous e para os nossos et filhos à nos enfants para sempre, et à perpétuité, para cumprirmos todas as palavras desta lei. afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de cette loi. As coisas Les choses encobertas cachées são para o Senhor, nosso sont Deus. à l'Éternel, notre Dieu. Porém, as reveladas Les choses révélées são para nós sont à nous e para os nossos filhos, et à nos enfants para cumprirmos todas as palavras desta lei. à perpétuer, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de As cette loi. coisas encobertas ou escondidas são para Deus. Les choses cachées sont pour Dieu, Mas as coisas reveladas mais les choses révélées são para nós. sont pour nous. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? A revelação La révélation, é a porta aberta da possessão. c'est la porte ouverte de la possession. A revelação La révélation, é a porta aberta da possessão. c'est la porte ouverte de la possession. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? Não há possessão Il n'y a pas de possession sem revelação. sans révélation. Não há possessão Il n'y a pas de possession sem revelação. sans révélation. Quer dizer, a revelação C'est-à-dire, la révélation provoca a possessão. provoque la possession. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? Essas coisas só podem pertencer a nós. Ces choses peuvent toujours nous appartenir qu'à nous. Só pode pertencer a nós Peut que appartenir qu'à nous. o que nos foi revelado. Ce qui nous a été révélé, O que não te foi revelado ce qui n'était pas été révélé, nunca te pertencerá. jamais ne t'appartiendra. Antes de uma coisa te pertencer, Lorsque une chose, avant qu'une chose t'appartienne, primeiro ela deve te ser revelada. à la première des choses doivent être révélées. Na narração de Lucas 1, Dans le livre de Luc 1, 35 a 52, 35 à 52, quando a Maria recebeu a revelação lorsque Marie a reçu la révélation de que ela seria a mãe de et Jesus, que lui serait la mère de Jésus, algo acontece na palavra do Senhor. quelque chose était arrivé dans la parole de l'Éternel. Ela antecipou com louvor. Il a anticipé avec la louange. Por que a Maria já louvava a Deus? Pourquoi Marie louait Dieu? Ainda não viste o Messias. C'est pour cela, Você pode dar cambalhota tu peux donner un chiffre. só por causa de um sono recebido de noite. Seulement à cause des rêves que tu as eu la nuit. Você pode entrar em ação de graça Tu peux entrer dans l'action des grâces só por causa de uma revelação recebida. seulement pour la révélation que tu as reçue. A revelação La révélation é o segredo da possessão. est le secret de la possession. Isso é um segredo muito importante. Cela est le secret très important. Alguém pode dizer, será que o apóstolo Hervé não está exagerando? Quelqu'un peut dire que l'apôtre Hervé n'exagère pas. E eu diria nesta noite, não estou a exagerar. J'aimerais dire dans cette nuit, je n'exagère pas. Vamos recorrer às escrituras sagradas. On va lire dans le Saintes Écritures, No livro de Gênesis 15, dans le livre de Genèse 15, 18 até 21. 18 à 21. Em Gênesis 15, 18 até 21, Dans Genèse 15, 18 à 21, algo acontece. quelque chose était arrivé. A Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. naquele mesmo dia, En ce fez jour-là, o Senhor uma aliança, concerto com Abraão, dizendo: a tua semente te tem dado esta terra. Alguém está a entender? quelqu'un comprend? Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É o queneu. Vamos ler em francês. Genèse 15, 18, la Bible dit, Vamos ler 18 até 21, mas agora só vamos ler 18. en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Deus diz: eu estou a dar esta terra. Je donne cette terre. Volta na Retourne. parte. Estamos a ver? Eu falei no ponto 1, conhecer o seu território dado por Deus. Connaître son territoire donné par Dieu. Deus
Deus nunca te dará todos os territórios na terra. Dieu ne te donnera jamais tous les territoires sur la terre. Deus nunca te concederá todas as províncias de Angola. Dieu ne te donnera pas toutes les provinces de l'Angola. Você deve saber localizar o lugar onde Deus vai te abençoar e te promover. Et tu dois localiser le lieu que Dieu va te placer ou il va te promouvoir. Qual é o perigo dos africanos? Quel est le danger des Africains? Tendo em conta a situação econômica dos países africanos, Tellement ils retrouvent les situations économiques du pays. a maior parte dos africanos só viaja para a Europa sem saber o que acontecerá. La plupart des Africains vont en Europe sans pourtant savoir ce qui va arriver. Ele foi lá, pediu asilo. Il a demandé l'exil. E mais importante é só sair do fogo de África. Et le plus important, c'est sortir dans le feu de l'Afrique. Eu gostaria de dizer, África não é o inferno. J'aimerais te dire, l'Afrique n'est pas l'enfer. Deus falou. Dieu a dit, A tua mente ta postérité, tenho dado esta terra. je l'ai donné cette terre. Conhecer Connaître o seu território son territoire dado por Deus. donné par Dieu. É isso que eu estou a chamar o poder da revelação. C'est ça que j'appelle le pouvoir de la révélation. Não são todas as terras onde você vai exercer o teu ministério. Ce n'est pas toutes les terres que tu vas exercer ton ministère. Não são todas as terras onde você vai deixar exprimir o teu dom. Ce n'est pas toutes les terres que tu vas laisser exprimer ton don. O teu negócio Tes affaires, não são em todos os territórios. ce n'est pas dans tous les territoires. Quer dizer, C'est-à-dire, é um território il y a un territoire que eu aloquei para ti. qui est donné pour toi. Isto significa o quê? C'est-à-dire quoi? Antes de pensar no que fazer na vida, Avant de penser de quoi faire dans la vie, descubra o território que te foi concedido. découvre les territoires qui t'a été donné. Se a cidade de Luanda não é a cidade que te foi concedida por Deus, Si la ville de Luanda, ce n'est pas la ville que Dieu t'avait donnée, então saiba que aqui em Luanda você só contemplará e celebrará o sucesso de outras pessoas. et sache-le que ici à Luanda, tu vas contempler la réussite et le succès de d'autres personnes. Se a terra de Benguela não te foi dada, Si la terre de Benguela n'était pas donnée, saiba que você viverá como a pessoa mais infeliz. sache-le que tu vivras comme une personne le plus malheureux. Dos meus filhos espirituais que é pastor, L'un de mon fils qui est pasteur, ajudei ele para tirar o visto americano. je lui ai aidé par avoir le visa américain. Foi para os Estados Unidos. Il était parti en États-Unis. Depois voltou. Après, il est retourné. Ele queria ir com a família, Il voulait aller avec sa famille, mas não deu certo. mais ça n'a pas réussi. E me perguntou, pai, será que eu devo ir lá e ficar lá, ver se um belo dia a família me seguirá? Est-ce que papa, je peux aller là-bas et après ma famille va me suivre? Olhei para ele e disse, nunca cometa esse tipo de erro. J'ai regardé pour lui, je lui ai dit, ne commets pas ce genre d'erreur. E na medida que nós falávamos, Et dans les moyens qu'on parlait, começou a me contar a história de um pastor que estava a se hospedar com ele no mesmo quarto, nos Estados Unidos. il me parlait l'histoire d'un pasteur qui vivait dans la même chambre avec lui en Ele me États-Unis. disse, mas o pai tem razão, já? Il dit, papa a raison. Ele disse, nunca vi uma pessoa tão infeliz como aquele pastor. Je n'ai jamais vu un homme malheureux comme ce pasteur. Ele deixou a igreja cá em Luanda. Il a laissé l'église ici en Deixou a Luanda. família cá, mulher e filhos. Il a laissé la famille et ses enfants E ici. foi nos Estados Unidos. Il est parti en États-Unis. Pediu asilo. Il a demandé l'exil. E está a demorar até hoje nada. Et ça demeure jusqu'aujourd'hui Tem que rien. batalhar bastante só para tentar sobressair. Et il doit lutter beaucoup pour survivre. E ele diz, todos os dias esse pastor chora. Il dit tous les jours, ce pasteur pleure. Bem frustrado nos Estados Unidos. Tellement frustré en États-Unis. Você nem pode imaginar a pessoa nos Estados Unidos, quando você acompanha restaurante, Burger King, McDonald's, nem tem tempo, nem apetite de ir lá comer, porque a vida dele já estragou. Parce que sa vie est détruite. Il n'a même pas l'appétit de manger. Conhecer Connaître o teu território ton territoire dado por Deus. donné par Dieu. Conhecer Connaître o teu território son territoire dado por Deus. donné par Dieu. Irmão, Frère, é isso que eu estou a chamar o poder da revelação. c'est ça que j'appelle le pouvoir de la révélation. A revelação La révélation é a porta aberta da possessão. est la porte ouverte de la possession. Irmão, Frère, já falei muito.
J'ai beaucoup parlé. E vou continuar. Et je vais continuer. Vou tentar fazer mais uma vez uma leitura. Je vais essayer encore à faire une autre No fois. livro de Gênesis 28, Dans le livre de Genèse 28, 10 até 15, 10 à 15, algo está escrito e merece uma atenção. quelque chose est écrit là-bas, ça mérite une Em attention. Gênesis 28, Dans Genèse 28, 10 até 15, 10 à 15, a Bíblia diz o seguinte: la Bible dit ceci. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. Esta terra te darei. Cette terre, je te donnerai. Irmão, na Bíblia você vai encontrar de Gênesis até no Apocalipse, Deus trabalha com terra. Et dans la Bible, tu vas retrouver de Genèse en Apocalypse, Dieu travaille avec le terre. A sua bênção é ligada à sua localização geográfica. Ta bénédiction est liée à ta localisation géographique. Eu te darei esta terra. Je te donnerai cette terre. E a tua semente. Et ta postérité. 14. 14. E a tua semente será como o pó da terra. Estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Só vais ler o verso 13 e 15. Ok. Gênesis 28, 13. Ok. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Esta terra onde estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu Irmão, isto significa o quê? Cela veut dire quoi? Quando Deus te dá uma terra, lorsque Dieu te donne une terre, os gigantes que operam na mesma terra te são automaticamente submetidos. Les géants qui opèrent dans cette terre sont directement soumis. Mas se Deus não te deu esta terra, mais si Dieu ne te donne pas cette terre, você não tem o manto para lidar com os gigantes da mesma terra. Tu n'as pas le manteau pour traiter avec ces géants de cette terre. Por isso você pode encontrar pregador, pastor de uma igreja, ele se encontra no bairro, mas não tem eficiência no bairro. C'est pourquoi tu vas trouver un pasteur, il se retrouve dans les quartiers, mais il n'a pas l'efficience dans le quartier. Ele opera no bairro, mas os vizinhos, os moradores não conhecem. Il opère dans les quartiers, mais les voisins ne le connaissent même pas. Esta terra, cette terre, eu te darei a ti e a tua semente. Je donnerai à toi et à ta descendance. Verso 15 agora. Le verset 15. É muito importante entender, porque você vai encontrar muitas pessoas que estão naquele que vão ficar ligados. Pastor, quero viajar. Vai aonde? Mais importante é viajar. Le plus important c'est de voyager. Se vai ser Turquia, ça peut être Turquie, Europa, Estados Unidos, les États-Unis. Nem que for Marrocos, vai mesmo. O mais importante é sair de Angola. Argélia, vai. Même Algérie. Nem que for Afeganistão, com Bin Laden, vai embora. O mais importante é sair. Donc, le plus important c'est de sortir. A tua bênção é ligada a uma terra. Ta bénédiction est liée à une terre. 15. Verso 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans le pays que je t'abandonnerai, point que je t'ai exécuté ce que je t'ai dit. Quer dizer, c'est-à-dire, para eu cumprir todas as minhas palavras, pour que moi je puisse accomplir toutes mes paroles, você deve permanecer nesta terra que eu te dei. Tu dois demeurer dans la terre que je t'ai donnée. Se você sair desta terra, si tu sors de cette terre, então já saíste da minha sombra. Alors tu es sorti de mon ombre. Quantas
pessoas que eu vejo que me fazem pergunta? Il y a combien de gens qui me posent des questions? Muitos irmãos aqui Beaucoup de frères ici. já me têm acompanhado no meu barbeiro. Ils m'ont déjà accompagné là où, dans le salon de coiffure. E o meu barbeiro é muito brincalhão. Alors mon coiffeur, c'est un blagueur. Ele conta a todos já. Il Assim, parle tout. oh, o meu pastor chegou. E Mon aí pasteur est começa já a arrivé. atender. Il commence à parler. E, pai, também o que você faz? Não faz isso. Ne fais pas ça. E quando a pessoa começa a perguntar, o pastor fez o quê? Et le pasteur fait quoi? E ela aponta os meninos que vão comigo. Et Aponta o meu sobrinho Noah. mon cousin Noah. Leva esse menino aqui Tu amènes cet enfant ici. nos Estados Unidos para fazer 10 dias e volta com ele. En Pai. États-Unis, 10 jours pour faire avec lui. E ele conta. Et il relate. Pastor, Pasteur, eu não vou à igreja, je ne vais pas aller à l'église. mas no dia que vais me arranjar visto americano, Le jour que tu vas m'arranger les visas não américains, vou falar nada a ninguém. je ne vais pas parler à personne. Só vou pegar o meu passaporte. Je ne vais pas dans mon Vou passeport. diretamente dormir na igreja. Je vais directement Porque dormir à l'église. aqueles bruxos que vão querer me combater, Parce que ces sorciers-là qui vont me melhor me combattre, encontrar na igreja. c'est mieux me trouver à l'église. Porque não conseguem vencer o pastor, então não vão me vencer também. Parce qu'ils ne pouvaient pas vaincre le pasteur. Eles, Alors moi aussi, a je vais minha vaincre. oração na igreja só vou estar a dar cambalhota na igreja para agradecer. Ma prière à l'église, je serai là pour donner seulement des shit. Já não vou atender mais ninguém. Je veux plus Para que recevoir ninguém des me gens. conta, não temos assunto na família. Parce qu'on a un Tem réunion de caso de famille. doença, óbito. Il y a un problème Ele de diz, la eu famille. vou diretamente à igreja. Je vais directement à l'église. Ele diz, tem pessoas que amam a roupa. É? J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui Há aiment pessoas l'Europe. que gostam de viver fora. Il y a beaucoup de gens qui aiment vivre en dehors du pays. Aleluia. Amen. Eu te darei Je te donnerai esta terra. cette terre. Posso continuar? Est-ce que je peux continuer? Muito importante. Très important. Porque eu estou a falar lá a respeito de terra. Parce que je parle en ce qui concerne les terres. As terras Les terres são tomadas. sont prises, Não são apenas tomadas, ne sont pas seulement prises, mas elas são dadas primeiro. mais en premier lieu, ils sont donnés. Repito. Je répète, As terras les terres não são apenas tomadas, ne sont pas seulement prises, mas primeiro são dadas. mais premièrement sont données. Pai, eu tomo possessão deste lugar. Vou explicar daqui a pouco. Papa, je suis dans la possession dans ce Antes lieu. de tomar posse, ele tem que te dar. Avant de prendre possession, ça doit te donner. Vou explicar. Je vais expliquer. As terras Les terres não são apenas tomadas, ne sont pas seulement prises, mas são dadas. mais elles sont données. Com tudo que está se passando no mundo. Avec tout ce qui se passe dans le monde, Posso me encontrar em todos os cantos do mundo, je vais me trouver dans tous les coins du monde, mas eu sei o que ouvi da parte do Senhor mais je sais ce que j'ai écouté de la part de l'Éternel a respeito desta nação. en ce qui concerne cette nation. Para mim, Pour moi, Deus me deu Angola. Dieu m'a donné l'Angola. Nem preciso transpirar. Je n'ai pas besoin de transpirer. Deus Dieu me deu esta nação. m'a donné cette nation. Aqui em Angola, Ici en Angola, Deus me deu. Dieu m'a donné. E todos os gigantes do mundo das trevas Et tous les géants du monde des ténèbres andam plenamente conscientes marchent pleinement consciemment de que Deus me concedeu esta nação. que Dieu m'a donné cette nation. As terras Les terres não são apenas tomadas, ne sont pas seulement prises, mas são dadas primeiro. mais sont données en premier. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? O nosso Deus Notre Dieu é Deus de objetivos calculados. est le Dieu de l'objectif calculé. É Deus de objetivos calculados. Il est un Dieu de l'objectif calculé. É Deus de intenções deliberadas. Il est le Dieu des intentions délibérées. Ok, Deus de intenções deliberadas. Un Dieu des intentions délibérées. É Deus de propósitos predeterminados. Il est un Dieu de buts prédéterminés. Deus de propósitos predeterminados. Il est un Dieu de buts prédéterminés. Aleluia. Amen.